Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Campos, sou advogada, delegada da OAB aqui de Niterói, professora, palestrante e idealizadora do nosso canal É Direito. Esse vídeo não estava programado, o tema dele é estupro culposo. Então, antes de qualquer coisa, né, informar que a gente está gravando ele aqui, está divulgando por conta da situação excepcional aí, a repercussão que deu nas mídias sociais sobre o caso Mariana Ferrer. Eu cheguei a emitir algum parecer, uma avaliação um pouco mais técnica nas redes sociais, mas não cheguei a explicar a questão do estupro culposo. Muita gente vai me questionar, inclusive alunos meus, sobre qual seria a minha interpretação, de onde surgiu esse estupro culposo, se estava correto, se não estava, se a legislação não prevê e se isso não está previsto na sentença, de onde isso saiu. Então, por isso, eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, deixe seu joinha, curte o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus parentes, familiares, colegas de trabalho, colegas de profissão, né? Colegas de estudo da faculdade, se for o caso. Compartilhe, convide as pessoas a estarem curtindo o nosso canal, compartilhando, curtindo os nossos vídeos, porque assim, além de você estar levando informação, você está me ajudando a manter o nosso canal, mandando sempre conteúdo de qualidade para você, tá bom? Vamos lá, estupro culposo existe? Não. Resposta objetiva, não existe estupro culposo. A legislação diz, né, o Código Penal diz que existe estupro somente na modalidade dolosa, né? Não se admite estupro na modalidade culposa. Stephanie, e como que surgiu esse estupro culposo? Tem gente dizendo que não está na sentença. Eu gostaria de entender, como muita gente me perguntou. Pessoal, realmente não existe estupro culposo e realmente não foi essa a nomenclatura adotada pelo magistrado para a fundamentação da sentença, ok? E também não estou dizendo que ele está certo em ter absolvido o autor do fato, porque ao meu ver não está, eu já me manifestei sobre isso. Mas fazendo uma análise somente do porquê do surgimento dessa coisa do estupro culposo e se seria viável de alguma forma ou não, vamos lá. Não existe estupro culposo, porém, existe um elemento no direito penal, na área criminal, chamado erro de tipo. O erro de tipo é algo que não incide sobre o réu, sobre a conduta do réu. Ele é uma característica, ele é algo que incide sobre a vítima, tá ok? Uma qualidade da vítima. E aí existe a possibilidade, no caso do estupro vulnerável, de duas coisas. A vítima ter idade, né, menor do que aquela prevista em lei para ser considerada vulnerável, ou a parte tendo a maioridade, a capacidade, a idade acima da idade, igual ou acima do que a legislação assim prevê, como foi o caso da Mariana Ferrer, ela estar incapacitada de emitir um consentimento válido, ok? Seja por uso de drogas, seja por uso de álcool, porque estava dormindo, estava inconsciente, estava medicada, enfim. E aí, o que tentou a defesa fazer, ao meu ver, de forma lamentável, ok? Nem vou entrar no aspecto do advogado para a gente não se alongar no vídeo. Tentou comprovar que não foi estupro, que foi consentido. No caso do estupro de vulnerável, isso pouco importa. Então, você tem que partir para a segunda característica. Anular ou não, aferir se existia capacidade ou não da vítima de emitir um consentimento válido sobre aquilo. A vítima diz que não. Alguns depoimentos que ela levou, né, algumas testemunhas que ela levou, dizem que não. A gente teve toda uma questão de legítimos, enfim. Mas, é claro, o réu e a sua defesa alegam que sim, que não havia de se falar de qualquer vício de consentimento. O que aconteceu nesse caso, eu li a sentença, ok? A sentença, a gente tem mais de 50 páginas, é uma sentença longa. Desde o relatório até o final, são mais de 50 páginas, com muitas transcrições, inclusive de testemunhos, etc e tal. Então, vi muita gente apressada em emitir juízo de valor específico sobre o caso sem ter analisado a sentença. Eu tenho acesso a essa sentença. E num dado momento ele fala que Mariana Ferrer era maior, e é maior, inclusive de 21, já era maior ao momento do fato, não enquadrava-se na idade prevista em legislação para ser considerada vulnerável, e que pelos testemunhos ele entendia que não havia uma prova cabal de que houvesse uma possibilidade de ser reconhecido o vício no consentimento dela. Não vou adentrar se ele estava certo ou estava errado, ao meu ver não estava certo, ok? Mas vamos para a questão técnica do estupro culposo. Então, o que ele diz, se a gente, pelo que ele deu a entender, ele está adotando como se houvesse um erro de tipo, eventualmente. Ele primeiro diz que não tem como ter certeza se tinha vício no consentimento no consentimento dado para a vítima para que houvesse a relação sexual. Diz que isso não está claro, então subentende-se que ele estaria aplicando inicialmente um indúbio pro réu, mas aí ele prossegue, narrando os depoimentos, as histórias trazidas pela Mariana Ferrer, pelas testemunhas que são contraditórias, etc, etc. E aí, ao final, ele diz o seguinte: se o próprio parquê
parquet é o Ministério Público, né? Uma vez que o próprio Ministério Público pediu a absolvição do réu, não posso eu, magistrado, condená-lo, pois seria uma afronta ao próprio processo inquisitório. Portanto, acolho a promoção ministerial e absolvo o réu no artigo 3863 do Código de Processo Penal, né? Ok. O que isso quer dizer ao final e onde surgiu o estupro culposo, Stephanie, pelo amor de Deus? O que ele dá a entender na sentença dele, pessoal, é que ele adota a possibilidade do erro de tipo, né? Ou seja, que o réu não tinha conhecimento, ou não ficou demonstrado que ele tinha conhecimento cabal sobre a ausência de capacidade dela de emitir o consentimento na relação sexual, portanto, haveria um erro de tipo. Quando há erro de tipo, a consequência do reconhecimento do erro do tipo é a exclusão do dolo, ok? Isso não é Stephanie que está dizendo, isso é a lei, isso é a norma, tá? A norma diz que havendo erro de tipo, e sendo o erro evitável, ou seja, era um erro que podia ser evitado se o réu, por exemplo, tivesse sido um pouco mais diligente e atento, você tem a exclusão do dolo, de forma que você poderia prosseguir com a acusação na modalidade culposa. Entretanto, no caso em concreto, se tratando de estupro, estupro não admite tal modalidade. Portanto, em tese, poderia o réu ter sido absolvido por fato atípico. Por quê? Porque o princípio da legalidade diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E se existe o erro de tipo, e o erro de tipo exclui o dolo, e admitiria-se então a condenação eventualmente na modalidade culposa, mas a própria legislação não admite essa possibilidade, essa modalidade, por conseguinte, ele incorreria em fato atípico. Quem está ainda fazendo faculdade aí, está assistindo às aulas de Direito Penal, provavelmente vai se lembrar da professora falando isso aí, que é mais recente na mente de vocês. E aí, não havendo lei anterior que o defina, não poderia ser condenado. Então, isso é que surgiu o estupro culposo. Não é que o magistrado chegou e falou que era o estupro culposo, por isso ele estava absolvendo. Ele deu a entender isso, que havia um erro de tipo, o erro de tipo sendo evitável, ele retira o elemento dolo da modalidade do crime, né? Da conduta, e uma vez excluído o dolo, aí sim admitiria-se a condenação na modalidade culposa, mas como a legislação não prevê capacidade de estupro culposo, então ele poderia ter sido absolvido por fato atípico. No final das contas, não foi o que aconteceu, ele absolveu, ele enfrentou o mérito, ele acolheu a promoção ministerial e acolheu lá, né, absolveu no 3863 do CPP, e deu toda aquela repercussão. Então, pessoal, é isso. Estupro culposo não é que existe a modalidade de estupro culposo, é uma consequência do eventual reconhecimento do erro de tipo evitável, que causa a exclusão do dolo. E aí, como não é possível estupro culposo, ele poderia ser enquadrado em fato atípico. É o que você percebe, ele sente que eles tentam fazer ao longo do processo. Se eu concordo com a atuação, não concordo. Acho que o advogado agiu com excesso, ao meu ver, infringindo inclusive o dever de urbanidade, civilidade para com as partes, o que inicialmente, né, ao meu ver, não precisaria nem de um código de ética para dizer, ele se excedeu em muito nos limites da sua profissão, ao meu ver, precisa sim que seja apurada pela ordem dos advogados a conduta do advogado, sim, ao meu ver, houve falha do magistrado que permitiu os excessos do advogado sem qualquer intervenção, sem exortar o advogado, que é inaceitável. Ele estava presidindo a audiência dele cabia sim ao magistrado uma intervenção para que cessasse os excessos do advogado durante a audiência. E ao meu ver, sim, também houve falha do Ministério Público. Só é necessário a gente fazer uma ressalva aqui. O promotor que pediu a absolvição não foi o mesmo promotor que fez a denúncia, ok? E mesmo que fosse, não teria nenhum problema inicialmente. Por quê? Porque o Ministério Público ele não é órgão de defesa nem de acusação. O Ministério Público, parquet, ele é custos legis, ele é guardião da lei e da justiça, tá, pessoal? Então ele pode sim oferecer uma denúncia e ao final do processo pedir algo diferente. No caso em concreto é que eu achei fora de contexto, achei incabível, achei que o promotor que caiu, né, de paraquedas no meio do caso procurou uma posição mais confortável. Acho que teriam N diligências que deveriam ter sido adotadas aí durante a audiência, não foram. Então sim, eu sou contrária, sim, deixei minha nota de repúdio a tudo que a Mariana Ferrer coloquei e mantenho minha nota de repúdio e minha solidariedade às Marianas Ferrer, né, pessoal, porque infelizmente ela não foi a primeira, nem, infelizmente não será a última. Mas fica aí explicado para vocês a questão de onde surgiu essa história de estupro culposo, tá bom? Então, se você curtiu a explicação, entendeu que, por favor, eu não estou defendendo a atrocidade que foi submetida a Mariana Ferrer, a vítima, jamais serei, tá? Não existe culpa exclusiva da vítima, a vítima nunca é culpada, não existe estupro culposo,
tá? Sou manifestamente contra tudo que ocorreu no caso em concreto, acho que deveria ter sido adotado de outra forma, sim, mas fica aí esclarecido, tecnicamente falando, doutrinariamente falando, como que surgiu essa coisa aí que estão ventilando do estupro culposo, tá bom? Então, se você puder, curte o vídeo, se você não curtiu, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Lembrando que até o final dessa semana a gente volta para começar o que a gente combinou, né, de tratar detalhadamente os direitos do homem que tem câncer de próstata, tá bom? Que a gente tá no Novembro Azul, a gente precisa falar de autocuidado, prevenção, e espero vocês aqui no canal. Um grande beijo, um excelente dia para vocês. Tchau, tchau.